Quando houve o primeiro pecado, o pecado de Adão, Deus, na sua infinita misericórdia, já prometeu mandar o Salvador. E prometeu mandar o Salvador através de uma mulher. Amaldiçoando a serpente, Deus disse: porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e ela te esmagará a cabeça, e tu procurarás armar ciladas a seu calcanhar. Vemos Deus amaldiçoando a serpente e já colocando inimizades irreconciliáveis entre o demônio e a mulher, entre o demônio que enganou Eva e a mulher que dirá o seu sim à vontade de Deus. E essa mulher é Maria. Maria tem a sua participação na obra da salvação. Cristo disse a Nicodemos, como ouvimos no Evangelho, Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus fez isso através de Maria. Desde o início da igreja, sempre se honrou Maria como mãe de Deus, como mãe dos remidos e como mãe da igreja. E isso tem uma fundamentação bíblica na tradição e na própria razão teológica. Primeiro, na Sagrada Escritura, nós vemos a participação de Maria quando a redenção é anunciada. Maria diz o sim ao anjo Gabriel e, segundo a vontade de Deus, Maria se coloca unida à vinda desse reino, esse reino que acontece na igreja. Darás à luz um filho, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O primeiro anúncio é o anúncio do reino, e esse reino, ele se estabelece no mundo através da igreja. E Maria, ao dizer o seu sim a Deus, Maria simplesmente coloca o sim à vinda desse reino novo, que é o reino de seu Filho Jesus. Ela se torna então a mãe deste reino, quando se torna a mãe do rei, que é Jesus. Em Caná, nós vemos Maria manifestar assim essa sua maternidade, ao ver o sofrimento daqueles noivos, em cuja festa faltava vinho, e Maria, no seu poder de mãe e de intercessora, vai a seu filho, eles não têm mais vinho, e mesmo sem haver chegado ainda a hora de Jesus manifestar a sua glória, Jesus disse: ainda não chegou a minha hora. Mas mesmo assim, por intercessão de sua mãe, que já estava ali exercendo a sua maternidade, não só para com seu filho, mas para com todos os outros, os discípulos de Cristo e aqueles que estão com Cristo, Jesus então faz um milagre, transformando a água em vinho. Maria então já ali exerce essa sua maternidade, e São João coloca lá, quem estava presente, e os seus discípulos creram nele. Ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. É Maria manifestando a sua maternidade para que os discípulos vivam a sua fé. Maria, então, mãe da igreja aí. Olhamos Maria lá no Monte Calvário, em que Jesus anuncia aquilo que já era uma realidade. Quando Maria ao pé da cruz, com o discípulo amado, e Jesus diz para ela: mulher, eis o teu filho, ex filius tuus. Era a maternidade proclamada, aquela maternidade que começou lá na Anunciação
e que agora, quando a igreja ela nasce, está no seu nascimento, como dizem alguns teólogos, no seu parto de dor, está ali Maria, para como mãe dar à luz à igreja. Mulher, eis o teu filho, diz Jesus. Na verdade, no discípulo amado, João, estava cada discípulo de Jesus. Maria, então, mãe do discípulo amado, mãe dos discípulos de Jesus, mãe da igreja. A mesma coisa diz ao discípulo, eis a tua mãe. É Jesus dizendo para cada um de nós que Maria é a nossa mãe. Mãe dos remidos, daqueles que estão espalhados no mundo inteiro e que são de Jesus. Então Maria, ela assim se torna a nossa mãe, a mãe de cada discípulo, a mãe da igreja. Vemos Maria começar a exercer essa maternidade dos discípulos de Jesus já na preparação para Pentecostes. E é significativo o fato de São Lucas, quando vai narrando, os que estavam presentes em oração, permaneceram todos em oração, e vai dizendo o nome de cada discípulo, de cada apóstolo, e ao final diz, unidos com Maria, a mãe de Jesus. Portanto, juntamente com os apóstolos, que ali são os fundamentos da igreja, está Maria, mãe de Jesus. Depois cita as mulheres, os parentes de Jesus, mas nominalmente, depois dos apóstolos, só cita Maria, mãe de Jesus. Isso mostra que Maria já acompanhava a igreja nascente antes de Pentecostes e depois de Pentecostes, acompanhando essa igreja em suas necessidades, em seus problemas, em suas dificuldades. Aí temos Maria. E assim vai em toda a história da igreja, esse amor, esse cuidado com Maria. Os santos padres nos falam sobre isso. Vemos Santo Irineu, já falando de Maria como mãe dos discípulos e mãe da igreja. E Santo Anselmo, aí já estamos na Idade Média, ele vai nos dizer, Maria é a mãe da salvação e dos salvados, mãe da reconciliação e dos reconciliados. E assim, o magistério da igreja vai sempre nos apresentando Maria como nossa mãe, como mãe da igreja, até chegarmos ao Concílio Vaticano II, que proclama Maria mãe da igreja, pelo Papa Paulo VI, em 1964, e agora a festa que é colocada hoje, dentro dessa oitava de Pentecostes, como Maria, mãe da igreja. E Maria é realmente nossa mãe, e entendemos bem, porque Maria é mãe de Jesus. E São Paulo diz que a igreja é um corpo, Cristo é cabeça desse corpo, e nós somos os membros desse corpo. E se entendemos que Maria é mãe da cabeça, é claro que vamos entender que Maria é mãe dos membros. Ser mãe só da cabeça, sem ser mãe dos membros, seria a mãe de um monstro. Então, na verdade, Maria é mãe de Jesus, então Maria é nossa mãe. Como a igreja é o corpo, Maria, sendo mãe da cabeça, é mãe também do corpo, é mãe da igreja. E ela cuida da igreja, não só como um todo, nós vemos aí nas diversas aparições de Maria Santíssima, seja em La Salette, falando já da grande apostasia que iria acontecer, seja em Rue de Bac, Maria apresentando a medalha milagrosa, seja em Lourdes, seja em Fátima, quando Maria fala das grandes perseguições e o cuidado dela em que nós rezássemos o texto todos os dias, das perseguições à igreja, perseguições ao Santo Padre, perseguições àqueles que querem servir a Cristo, e dá o remédio como cuidadosa, que ela é, como mãe cuidadosa pela salvação de cada um de nós, é Maria exercendo aí
o seu papel, a sua missão de ser mãe da igreja e mãe de cada um de nós. Por isso nós confiamos a Maria este título e a honramos como mãe e pedimos a ela que cuide da igreja que está passando nessa época tantas dificuldades, tantas perseguições, pelos maus exemplos dos seus filhos, pelas infidelidades dos seus filhos, pelas dificuldades próprias para nós fazermos o nosso apostolado, pelo cerceamento das nossas atividades em muitas igrejas do mundo, pelas perseguições aos cristãos em países de missão, pela perseguição à própria doutrina da igreja, mesmo nos países ocidentais, em que nós somos cada vez mais ridicularizados, maltratados e perseguidos moralmente. Nós estamos numa época que precisamos muito dessa intercessão de Maria. Mas vamos confiar, porque ela é mãe, e ela, como cuidou, estava lá com os apóstolos no cenáculo, que ela cuide também de cada um de nós, para conservarmos a fé, o amor de Deus e nunca perdermos a confiança e a esperança da vida eterna. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.